Olá, meus amigos, como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio José. Como vai? Tudo bem com vocês? Hoje vamos apresentar a lição de número 9 e traz um tema, o reinado de Joás. O texto de ouro e a verdade prática, ela nos dão já uma direção de quais são as bases preliminares desta lição. O primeiro está em Provérbios capítulo 3, versículo 3 a 4 do texto de ouro. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Também, o que fala a verdade prática, ela nos diz que para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Esta verdade prática nos dá uma lição importante que depois vamos voltar a ela novamente. O primeiro tópico desta lição fala sobre o livramento de Joás. Aproveitando o momento, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz uma gentileza para nós, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e faça parte deste momento muito importante de estar aqui divulgando a palavra de Deus, os ensinos preliminares da fé cristã e inclusive falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação e também as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Meus amados, o primeiro subtópico desta lição fala as tramas reais, o segundo fala a coragem do sacerdote Joiada e o terceiro fala sobre a estratégia bem-sucedida. Quando olhamos, por exemplo, a verdade prática, nos faz a gente entender primeiro sobre decisão, decidir abandonar todo tipo de influência ou negativismo ou coisas que venham nos tirar do foco da fé cristã. Para ter uma vida constante de comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Ou seja, Deus não faz casamento entre santo e o profano. Um ponto também interessante é que quando olhamos pelo ponto de vista do que a lição fala, as tramas reais, lembrando que reinos, impérios, sempre houve conspirações, sempre houve pessoas querendo usurpar, tomar, roubar o trono, a posição de alguém, né? Isso aconteceu em vários momentos da história bíblica de Israel e também da história por nós já conhecida, entre muitos dos impérios que o mundo já conheceu. Aqui tem uma análise interessante acerca da pessoa de Joás. A gente percebe literalmente a influência. E nesta vida, ou você influencia, ou você é influenciado. Né? E essa influência, ela pode ser para o bem, ou pode ser para o mal. O que vale ressaltar para você aqui nesse momento é que quando olhamos, por exemplo, que os interesses políticos e econômicos que passava por Israel, a casa real de Judá havia se aparentado à casa real de Israel através de Atalia, a neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, quando Jorão foi assassinado por Jeú. Aqui observamos um ponto interessante sobre essa questão. Observe, a conspiração é a busca desenfreada pelo poder. A característica desta mulher, Atalia, ela era uma pessoa que completamente olhada para os tempos de hoje, uma pessoa má,
uma pessoa que estava disposta a tudo para ficar no trono e para usurpar, roubar e tomar. Tanto é que ela chegou ao momento de decidir se assentar no trono. Para ela roubar isso aí, ela teve que matar todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Observe a ganância desta pessoa. Porém, há um detalhe interessante. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Ou seja, a gente percebe literalmente que existe na verdade o plano de Deus e existe a vontade do diabo. Muitas das vezes a gente percebe literalmente que cada ser humano, o inimigo tem um propósito e Deus tem um propósito. E prevalece o propósito de Deus, tá? Agora, algo aqui faz a gente pensar que o importante é ter pessoas com visão de Deus ao nosso redor. Pessoas com discernimento e maturidade espiritual. Porque a Bíblia fala desse sacerdote Joiada, que ele arriscou a sua própria vida e pegou Joás, ainda pequeno, ainda, nos braços, e saiu e entregou para uma pessoa cuidar, guardar, e Joás ficou ali escondido por 6 anos, enquanto muitas coisas aconteciam no reino, mas a estratégia foi bem sucedida. Quando Joás completou 7 anos, aí houve uma estratégia de Joiada, que armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Ou seja, tirar aquela rainha má, horrível do trono e colocar um rei legítimo ali, que é o rei Joás. Observe algo interessante que precisamos fazer uma análise. Pessoas que estão perto de nós, pessoas que estão ao nosso redor, essas pessoas, se elas forem íntimas de Deus, tiverem intimidade com Deus, elas vão estar orando, intercedendo, buscando, pagando preço para estar conosco e para lutar também pelas nossas causas e pelos nossos propósitos. É interessante que o sacerdote, olha só, o que é um sacerdote? O sacerdote era um homem que ele tinha a tarefa, ele tinha o compromisso e a responsabilidade da lei do Senhor, do cuidado com o templo, dos sacrifícios também e de todas as outras coisas que aconteciam no templo do Senhor. Observe também que um sacerdote ele representava na condição até de um mediador entre o povo e Deus. Tinha o sacerdote. O sacerdote era o homem que era chamado por Deus para fazer os desígnios de Deus, não por interesses financeiros, não por querer, na verdade, ganhar. Ele simplesmente, ele não tinha um sacerdote, o salário dele era o salário do templo, da arrecadação, do que se tinha. Ele não podia fazer construções, grandes obras, ele não podia ter patrimônios. O Senhor era o salário dele, o Senhor era a recompensa deles. Tanto é que nas divisões de terras que houve, os sacerdotes, eles tinham, na verdade, a promessa de Deus, os propósitos de Deus, porque o Senhor cuidava dos seus sacerdotes. Agora, imagine tudo isso quando uma pessoa tem um discernimento e o temor a Deus estiver perto de nós, ou a gente querer estar perto, porque tem isso também. Existem pessoas que são de Deus, mas a pessoa não quer estar perto de pessoas de Deus, quer estar perto de gente errada, de gente que não tem nada a ver. E aí a palavra de Deus, ela nos mostra que o sacerdote Joiada era o homem que Deus colocou no caminho de Joás. Quem sabe pessoas
que Deus colocou no seu caminho, talvez você não esteja dando o devido valor e a devida importância. Aqui, acho interessante também quando se fala que para tomar o poder tem pessoas que fazem de tudo. Foi o que Atalia fez. Chegou a matar, chegou a destruir todos os membros da família. Passou um rodo de morte, inclusive dos netos. Outro ponto também interessante é que existia ali as tramas reais eram baseadas em várias influências. A influência política, a influência econômica, pessoas, a influência religiosa, gente querendo aparecer a qualquer custo, de qualquer jeito. E aqui, queridos, também, fazendo uma observação acerca do sacerdote Joiada, era pessoas assim, Baal e seus sacerdotes, eles tinham homens que eram homens religiosos, adoradores, idólatras. Porém, o sacerdote do Senhor eram pessoas que mantinham todas as orientações da Torá de Deus e todas as orientações da lei de Deus, segundo o servo do Senhor Moisés recebera no monte. Remover o templo e o culto a Deus era um propósito que os sacerdotes de Baal tinham. Eles tinham esse propósito sempre para poder influenciar Israel à idolatria. Era essa a visão e o propósito dos reis. Quando eles não tinham Deus no coração, eles não davam ênfase ao templo, à adoração, ao culto a Deus. Pelo contrário, eles o abandonaram. Um ponto também interessante que precisamos aqui, colocar aqui em pauta aqui, é o que diz o segundo tópico dessa lição, reinado de Joás e a reparação do templo. O primeiro subtópico fala sobre a arrecadação para reparar o templo. O segundo fala a fidelidade dos tesoureiros e o terceiro a fidelidade é um atributo que enobrece. Queridos, tem algumas coisas aqui que eu vou falar, talvez você não concorde, mas eu respeito o seu ponto de vista, o que você pensa. Mas aqui eu queria fazer uma aplicação quando se refere o reinado de Joás e a reparação do templo, a vida e a prática do que acontece hoje em muitas igrejas evangélicas e em muitos pastores também. Por que eu estou falando isso? Porque o que acontece é que havia uma necessidade aqui, quando Joás ele foi coroado, na verdade o templo do Senhor estava abandonado. As coisas de Deus foi deixado para segundo lugar. E as coisas de Deus não eram prioridade. Então veio um novo reino, veio um novo líder, veio um sacerdote de Deus que temia o Senhor e queria fazer uma reforma naquele lugar. E toda reforma tem despesa. Então há ali uma conclamação a todo o povo para que o povo contribuísse. Porque o reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada, o conselheiro, o sacerdote, o homem de Deus, estava ali orientando. E aqui tem um detalhe interessante, que como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, então o templo do Senhor estava completamente abandonado, porque os reis anteriores a Joás eram reis idólatras, eram reis que não tinham o temor ao Senhor, não tinham os princípios e a busca por Deus. E o que acontece foi que houve uma grande busca por arrecadação, um grande clamor para arrecadação. E existia um fator interessante: os sacerdotes que estavam responsáveis ali em fazer toda a coleta
a coleta na condição de tesoureiros e homens que estavam ali para arrecadar do povo as contribuições, eram pessoas que tinham um temor a Deus de fidelidade. E aqui se percebe todo o processo de administração de dinheiro, se revela muitas das vezes quem a pessoa é. Aliás, se vê algo interessante. 3 coisas dizem que corrompem alguém: o dinheiro, o sexo e o poder. Aqui se vê que numa época de hoje, por exemplo, a gente percebe literalmente em que muitas pessoas pegam o dinheiro do povo, os dízimos, as ofertas, e começam a usar para comprar carros zeros, carros novos, helicóptero, avião, mansões, e muitas das vezes o povo está à míngua, passando por necessidades e dificuldades. Porém, tem algo interessante, que a fidelidade é um atributo que enobrece muito, muito mesmo. Por mais que aquele dinheiro seja usado de forma indevida por algum sacerdote, pastor, apóstolo, bispo, líder, pega o dinheiro e usa de forma indevida e não o direciona ao local real mesmo que é para ser direcionado, mesmo assim, Deus abençoa o seu povo. Existe algo interessante, porque Deus vai cobrar do líder que assim o faz. É por isso que podemos fazer uma aplicação para os nossos dias nos sistemas hoje que nós vemos de igreja evangélica, de pastores desonestos, pastores completamente pilantras, pessoas completamente fora de caráter, de compromisso, pessoas que andam na contramão daquilo que é administração financeira, do seu comportamento, do que é para ser. Aí, outro ponto também que podemos salientar, hoje a arrecadação de dinheiro tem sido um balcão de negócios de muitas igrejas e pastores. Meus amigos, naquela época houve uma grande conclamação. Joás, o rei Joás e também o sacerdote Joiada, eles fizeram uma grande conclamação para que o povo contribuísse. E chegou o momento que a arrecadação chegou de forma abastarda, de forma assim grande, mas houve, sabe o quê? Houve assim um compromisso de fidelidade com aquilo que entrava. Eles administravam com temor. E hoje não se vê, existem muitos comentários de dinheiro que são usados de forma bem indevida. No terceiro tópico desta lição, fala a conspiração contra Joás. Amados, quando a gente percebe que alguém está nos propósitos de Deus, nos caminhos de Deus, e que a mão de Deus está com essa pessoa, e esta pessoa decide não obedecer os propósitos do Senhor, e ela sai dos caminhos do Senhor, sai da mão de Deus, da presença de Deus, sai da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela é farol alto e farol baixo. Ela vai buscar, na verdade, todas as entrelinhas erradas da nossa vida e vai, na verdade, alinhar. Joás, ele começa a cair, porque no primeiro, nesse terceiro tópico, fala assim, a conspiração contra Joás, e o primeiro subtópico diz o declínio do reinado, o segundo fala a conspiração e morte do reino, e aqui fala algo interessante, que Joás, o declínio do reino começa a cair quando o líder, o rei, começa a cair na presença de Deus. Começa a se desviar da presença de Deus. E algo interessante, Joás começa a cair. Por quê? Porque quando o sacerdote Joiada morre, vem outras pessoas para influenciar a cabeça do rei. Vem outras pessoas, porque Joiada, o sacerdote, era o conselheiro. Era o homem de Deus. É por isso que nessa vida, ou você influencia, ou você é influenciado. Não tem meio termo.
E outro fator também interessante que podemos colocar em pauta aqui, quando a gente tira o sumo sacerdote da nossa vida, que é o Senhor Jesus, porque é Ele que nos comanda nas leis do eterno, é Ele que nos dá, na verdade, a visão do templo espiritual da nossa vida, como está a nossa vida, como está a nossa casa, a nossa família. E também Ele é o nosso mediador entre Deus e nós. Há um sacerdote que é a pessoa do Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. E Joás, de repente, fica sem este homem e outras pessoas ocupam esse lugar. Mas somente aconteceu porque dentro do coração dele já havia essa predisposição para sair dos propósitos de Deus. Outro ponto também que precisamos aprender é a conspiração e morte no reino. Esse reino acabou, esse reino foi detonado e foi destruído. Aqui tem uma lição para nós, para a nossa vida. O que aconteceu com Joás, a idolatria de Joás teve início após todo o processo de morte de Joiada, o sacerdote. Só que aqui tem uma lição para nós, para a nossa vida. É que a recompensa de quem abandona Deus. Joás perde o seu reino entra em ruínas, se torna decadente e ele acaba sendo assassinado pelos seus próprios servos. Amados, o juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio. Sempre tem, na verdade, alguma coisa que aconteça, o que Deus permite que aconteça na vida do crente, do descrente, da pessoa que está entre um pé na igreja e um pé no mundo. Sempre Deus permite que o inimigo se levante para ele despertar, para ele abrir os olhos. E aqui, queridos, para finalizar, o que eu poderia falar para vocês é que o Joás foi levado ao trono por uma ação divina, mas ele não manteve os propósitos do Senhor. O Senhor deu a oportunidade para ele, mas ele não tinha uma predisposição em buscar ao Senhor, em temer ao Senhor. E aí, queridos, há uma grande lição para nós. Precisamos de joiadas nos dias de hoje. Precisamos de joiadas de pessoas que amem a Deus, que tenham discernimento, que andem com Deus para estar conosco. E se um dia eles chegarem a morrerem, na verdade fica entre nós o temor ao Senhor, o exemplo, o legado das pessoas que passaram por aqui e deixaram para nós grandes exemplos. Que esta palavra, ou se esta palavra abençoa a sua vida, se inscreva no nosso canal, faça o seu comentário, deixe o seu like e nos ajude aí adiante. Um forte abraço e que Deus te abençoe.